Coloca lá no Word. Boa tarde. Nós somos alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Semiárido. Essa atividade ela faz parte da disciplina de Anatomia dos Animais Domésticos, e ela constitui uma situação em que um animal, um estudo de caso em que um animal, no caso um equino, foi atendido no hospital veterinário da universidade, e o professor pediu que a gente discutisse essa situação e apontasse, respondesse algumas perguntas direcionando esse caso. Nossa equipe ela é composta pelo Felipe Lima, pelo Roalisson Gomes, o Márcio Matheus, Gustavo Lopes, a Isadora Raquel, a Laísa, Mariana e eu, Ícaro Costa. Agora o Roalisson ele vai dar prosseguimento, lendo o caso, e depois a gente vai ler as alternativas e discutir algumas questões. No hospital veterinário, foi atendido um garanhão com 4 anos de idade em início de treinamento, apresentando claudicação no grau 3 nos 2 membros torácicos, porém mais acentuada no membro torácico direito. Ao exame clínico, o médico veterinário verificou dor articular e resposta dolorosa ao pinçamento da região central da ranilha. Ao deambular, o paciente apresentava passo encurtado e apoiava-se no casco à pinça. Durante o trote, observava-se que a claudicação se intensificava. O médico veterinário realizou o bloqueio do nervo responsável pela inervação da região, que promoveu o alívio da claudicação, mas o animal continuava pisando primeiro com a pinça do casco. Bom, aí tendo em vista esse caso apresentado, agora a gente vai responder primeiro item ali, e a Laísa vai dar continuidade. Pronto. O item A seria listar os termos desconhecidos e conceituá-los. A gente escolheu 3 termos que eram desconhecidos, que foram claudicação, ranilha e deambular. O primeiro, que seria a claudicação, é a manqueira, que é uma anormalidade que vai afetar os membros dos equinos, pois ele compreende várias estruturas complexas que compõem o aparelho locomotor dos cavalos. A lesão, ela pode causar uma queda no rendimento físico do animal e, consequentemente, ela traz transtornos para os criadores. A segunda foi a ranilha, que é uma estrutura que está localizada na zona palmar ou plantar, no caso do cavalo seria palmar, e está em direção à área do calcanhar. Ela tem uma forma triangular e é delimitada por lagoas laterais. A terceira seria deambular, que é somente um termo técnico que significa simplesmente andar ou caminhar. E a B, que seria qual a suspeita de diagnóstico. O grupo em consenso, a gente entrou no consenso, e o diagnóstico dado foi a síndrome navicular. Nos equinos, ela é uma doença degenerativa que atinge o osso sesamoide distal, também chamado por navicular. Nesses animais, ele é um problema que compromete todo o sistema locomotor do animal. E ela causa a claudicação. A claudicação ela é uma indicação da inexistência, da existência de uma desordem estrutural. E ela comete os animais de 3 a 12 anos. E o que ela causa? Ela causa a redução do desempenho e até o afastamento da atividade, caso não seja tratada no tempo correto. Essa claudicação ela é causada pela fragmentação ou pela fratura do osso navicular e ela pode ocorrer sem a presença de lesão visível. No caso da degeneração do osso sesamoide, e ela pode ser causada por fatores hereditários, como na raça do quarto de milho e o puro sangue veio, devido ao tamanho do animal, um porte muito grande e o seu casco reduzido. E para o diagnóstico, o médico veterinário ele tem que ter um conhecimento muito profundo sobre a anatomia do sistema locomotor do equino. Esse diagnóstico ele é baseado na anamnese e nos achados do exame físico, que pode ser, e também pelo diagnóstico por imagem, que vai ser feito por raio-x ou por ultrassonografia. E o tratamento, como é um processo inflamatório, é um período de repouso, o animal vai se afastar das atividades, vai ser tratado com anti-inflamatório. Pode ser utilizado a ferradura corretiva, que é específica para
claudicação, hoje em dia existe, e dependendo até a cirurgia corretiva. E o cuidado diariamente, se ela não for tratada no tempo correto, ela pode causar uma claudicação bem agravante, chegando até o grau 5 ou 6. No caso, a gente chegou nesse diagnóstico usando como base essa monografia do Luiz Mar Daila Neto, que ela é basicamente a monografia dele é com base em todas as doenças que podem estar cometidas, né, as patas do equino. E bem aqui ele fala sobre algumas das formas de você descobrir que é a síndrome do navicular. Aqui ele diz que o equino, ele geralmente tem um histórico de claudicação bilateral, no caso nas duas patas, né, um membro pode claudicar mais, que também é o caso, no caso desse equino específico. No caso da apoiar com a pinça do casco, também a gente vê nesse caso. E na hora de você começar a pinçar a ranilha, ele também sentirá dor, que também se mostrou como nesse equino que a gente está estudando. Pronto, aí o item 6 a gente vai começar a discutir propriamente... Sim, pode dizer. Só um minuto. Só para complementar o que foi falado, como foi apresentado na situação de caso, foi dito que o animal apresentava claudicação nos dois membros. Ou seja, essa do membro torácico esquerdo pode ser causada por uma lesão secundária, devido ao animal estar com claudicação no mancando e sentindo dor no seu membro direito, ele vai apoiar todo o seu peso, como animal do porte grande, garanhão, ele vai apoiar todo o seu peso no lado esquerdo. E isso pode causar uma lesão secundária. E por isso que ela é mais acentuada no lado direito, né? Essa do esquerdo seria por excesso de peso. O item C a gente já entra, digamos assim, a gente já começa a discutir as partes mais anatômicas, digamos assim, desse caso. O item C ele pergunta qual a articulação cometida e pede para classificar com base nos critérios morfológicos. Com base na hipótese diagnóstica que a gente levantou, a articulação interfalangiana distal, localizada na extremidade do membro torácico dos equinos, ela foi a que a gente encontrou como sendo mais próxima da lesão, que poderia ter sido afetada justamente por esse trauma e por esses possíveis fatores que Felipe e o Alisson já discutiram. Aí o Matheus vai agora fazer uma descrição da parte anatômica dessa articulação propriamente dita. As articulações interfalangianas são classificadas como articulações de célula, que significa que elas têm as faces ósseas reciprocamente côncavas e convexas. A articulação falangiana também envolve 3 ossos, a falange proximal, a distal e a sesamoide distal. E a estabilidade dessa ligação é composta por 2 ligamentos colaterais curtos, o sesamoide colateral e o sesamoide distal ímpar. E além desses 2, tem a cápsula articular. Na questão D, ele pergunta quais são as estruturas anexas dessa articulação, eles podem ser acometidas. No caso, as estruturas anexas, os elementos anexos, na verdade, eles podem ser basicamente ou ligamentos inelásticos ou então formações fibrocartilaginosas. Pegando aqui essa imagem da pata, né, do membro torácico do equino, a gente tem ela aqui praticamente cortada no meio. Aqui a gente vê o membro navicular e vai ter 2 ligamentos, aqui o número 8 e o 11º. O número 8, ele sendo o ligamento sesamoide colateral, e o 11º o ligamento sesamoide distal ímpar. Esses ligamentos
como esse sesamoide ele pode estar desgastado, ou então até mesmo fraturado, ele acaba forçando um pouco mais esse ligamento, o que pode causar uma ruptura ou apenas a dor no animal. Pronto. Agora, pode voltar lá na imagem mesmo, Felipe, que você estava. Obrigado. Agora, para a gente finalizar as discussões das questões, eu e Isadora, a gente vai esquematizar usando essa imagem aí que está mostrando e apontar anatomicamente onde é que está a articulação interfalangiana distal e o osso sesamoide distal que foi discutido ao longo do nosso estudo de caso. Pode ficar à vontade, Isadora. Como a gente aprendeu, como o Márcio falou, a articulação interfalangiana distal é formada pelas falanges média distal e pelo osso sesamoide distal. Aí, nessa imagem, a gente consegue ver eles. Esse número 3 é a falange média. Alguém pode apontar aí? Não? Pronto. O 5 já é a falange distal. E entre eles está a articulação acometida, que é a interfalange distal, interfalangiana distal. Essa articulação, ela é do tipo gínglimo, que é uma articulação que o movimento acontece em um só plano. No caso, seriam os movimentos de flexão e de extensão. Todos os que eu falei agora, eles estão localizados no dorso do casco, na parte dorsal. Pronto. Pode falar, Gustavo. Pronto. Agora sobre o osso sesamoide distal, que ele é também chamado de osso do navicular. Nessa imagem, ele está aí sendo apresentado pelo número 6, e ele é proximal em relação à bursa podiotroclear, que está representado pelo o número 9. Esse é o osso que a gente vem discutindo em todo o nosso estudo de casos, certo? Espero que tenha ficado claro essa visão anatômica para finalizar com chave de ouro aí a nossa apresentação. Muito obrigado.